os sinais da segunda vinda de Cristo. E nós vamos basear esta mensagem em Mateus 24, versículo 3. Vamos ouvir a leitura desse texto. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A Bíblia diz que Jesus voltará. Há mais profecias na Bíblia sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira vinda. Todas as profecias relativas à primeira vinda se cumpriram literal e rigorosamente, sem passar uma vírgula. As profecias em relação à segunda vinda estão se cumprindo e hão de se cumprir, literalmente. O Senhor Jesus Cristo foi categórico, que passa o céu, passa a terra, mas a sua palavra não vai passar. Jesus voltará. E Ele não nos deixou em dúvida acerca dos sinais que hão de anteceder a sua segunda vinda. Os discípulos fizeram esta pergunta a Ele: Senhor, que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? E Jesus, então, no seu chamado sermão profético, vai nos apontar sinais que precisam estar muito claros para o nosso coração, a fim de que nos preparemos e vigiemos para este glorioso dia da sua segunda vinda. O primeiro sinal que Jesus apontou foi o engano religioso. Vede que ninguém vos engane. Você tem alguma dúvida de que o mundo hoje vive nesta Babel de tantas vozes, de tanta confusão religiosa, surgindo 5 novas igrejas por dia, cada uma delas pregando as coisas mais diversas e todas dizendo que pregam a verdade? Num mundo de tantos deuses, só na Índia tem mais de 360 milhões de deuses. Muitas vozes, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitos falsos cristos, muitos caminhos que se bifurcam. Jesus, cuidado, acautele-se. Este é o primeiro sinal que Jesus apontou para que nós deveríamos estar atentos acerca da sua segunda vinda. Segundo lugar, Jesus falou de guerras, de rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Ô, gente, um historiador chegou a dizer que a história da humanidade é a história das guerras. Faz-se tratados e acordos de paz, mas já começa a partir dali a investir em armamentos pesados. O maior orçamento das nações são em armas de destruição. Aliás, Mikhail Gorbachev, lá em 1985, no seu livro Perestroika, diz que se houvesse no mundo uma terceira guerra mundial, não haveria vencidos nem vencedores. O arsenal que tinha naquela época dava para transformar o planeta Terra em poeira cósmica 27 vezes. Ainda hoje você está assistindo guerras entre nações, guerras tribais, guerras étnicas, guerras religiosas. O mundo é um barril de pólvoras. Isso é um alerta para nós. Jesus virá. Outro sinal que Jesus trata da segunda vinda são os terremotos. Se você fizer uma pesquisa, você descobrirá que do século XX para cá houve mais terremotos do que no restante da história. Esses fatos sempre aconteceram, mas estão acontecendo hoje com a velocidade mais rápida. Os sinais estão aí, aos olhos vistos. Parece-nos que as colunas da terra estão ficando abaladas. A terra está tremendo. E esses terremotos em vários lugares, trazendo destruições em massa tantas vezes, maremotos, terremotos, tsunamis, tufões, secas em outros lugares, apontam para nós
que Jesus voltará em breve. Outro sinal que Jesus nos aponta é a perseguição religiosa. E diz o texto: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, 9. Gente, nós estamos vivendo hoje, seguramente, um dos períodos mais amargos de cristofobia no mundo. Cristofobia. Muitos países têm crentes que estão sendo torturados, presos, mortos, enforcados, afogados, mortos à paulada, fuzilados em paredões, pela sua fé, por causa do nome de Cristo. Nós estamos assistindo a cristofobia de forma ideológica, doutrinária, onde países outrora cristãos já negam o cristianismo ou já diluem o cristianismo numa religião aguada, sem consistência. O relativismo moral entrando, a família sendo destruída, os valores morais sendo destruídos. Este é o século que estamos vivendo e Jesus nos apontou para isso, dizendo que isso é um sinal da sua segunda vinda. Outro sinal que Jesus aponta aqui, no texto de Mateus 24, está lá no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É aquele cristianismo nominal, é aquela falta de pertencimento, onde as pessoas vivem para si mesmas, egoisticamente, olham os próximos não como alguém que deva ser servido, mas explorado. E esta falta de amor, igrejas divididas, igrejas que são verdadeiros grupelhos em que brigam uns com os outros, que lutam uns contra os outros, isso é uma prova de que as profecias estão se cumprindo. Outro sinal da segunda vinda é a apostasia. Apostasia, pessoas que professaram o nome de Jesus, hoje negam o nome de Jesus, pessoas que diziam que acreditavam na Bíblia, hoje não acreditam mais na Bíblia, e essa apostasia, esse esfriamento, essa secularização, esse mundanismo que vai entrando para dentro da igreja, alerta-nos de que Jesus em breve voltará. Outro sinal é que Jesus disse que haveria pestilências, epidemias, e o século 20 está aí, 2020, o mundo parou por causa de um vírus. Uma pandemia assolou o mundo, afundou a economia mundial, transtornando a agenda das nações. Nós precisamos ter olhos para ver todos esses sinais que Jesus apontou, dizendo, olha, está perto, é hora de vigiar e de se preparar. Lá em Daniel ainda diz que outro sinal da segunda vinda de Cristo é que o saber se multiplicará. Nós vivemos no território do milagre da ciência, do avanço da tecnologia. Nós vivemos numa época em que o saber se multiplica de 2 anos e meio em 2 anos e meio. Tudo isso, gente, vai afunilando e vai nos apontando esse fato. Jesus em breve voltará. A pergunta é, você está preparado? Você não sabe o dia, você não sabe a hora, não se marca datas, mas Jesus deu sinais. E aquele dia será um dia de luz e será um dia de trevas. Para aqueles que estiverem preparados, como as virgens prudentes, vai ser o dia da grande e gloriosa alegria do encontro com Ele, para estarmos para sempre com Ele. Mas aqueles que estiverem despreparados, será um dia de dor, de trevas, de choro, de grande tristeza, que nunca mais poderá ser reparada. Eu quero orar com você. E se você nunca parou para pensar na segunda vinda de Cristo, eu convido você agora a abrir sua Bíblia, a estudar a Bíblia e ver que Jesus em breve voltará. É hora de você estar preparado para se encontrar com Deus. Deus, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que haja salvação, para que haja reconciliação contigo, para que haja vigilância, para que quando Jesus voltar, não nos apanhe de surpresa. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Tempos difíceis. E vamos basear esta mensagem na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Vamos ouvir a leitura do texto. Sabe, porém, isto:
Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, na sua segunda prisão. Ele estava numa masmorra úmida, fria, insalubre, com a plena convicção de que sairia dali para o martírio. O cristianismo estava enfrentando os tempos mais terríveis, porque o maior crime do império, o incêndio de Roma, foi colocado sob as costas dos cristãos. Um massacre, uma chacina, uma perseguição crudelíssima veio sobre a igreja por causa disso. Paulo está preso. Muitos o abandonam. E ele está preso não como um apóstolo, mas preso como um malfeitor. E Paulo olha o seu tempo. Paulo vislumbra o futuro e descreve para nós algo extremamente chocante. E ele diz: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A primeira coisa que Paulo alerta para nós é a necessidade de nós termos olhos abertos para lermos a realidade que nos cerca. Para nós não agirmos como um avestruz que bota a cabeça na terra e pensa que o perigo não existe. Para não sermos inocentes úteis nas mãos dos espertalhões e nem vivermos alienados no tempo em que existimos. A palavra difíceis aqui na língua original é a mesma palavra usada lá em Marcos capítulo 5 para aquele endemoniado gadareno furioso. A ideia é de que esses tempos difíceis são acionados pela fúria do diabo. Há uma orquestração do mal. Há uma operação do erro. Há uma mente maligna por trás de muitos acontecimentos, não obstante o homem ser mau e corrompido e o mal proceder do coração humano. Mas Paulo, nesse texto, elenca 3 razões pelas quais vivemos esses dias furiosos. Em primeiro lugar, Paulo diz que os tempos são furiosos porque o amor do homem está direcionado para si mesmo. Ele diz: os homens serão egoístas. E esta palavra egoísta no grego significa amante de si mesmo. É o homem que se coloca no centro de todas as coisas. Ele quer tudo para si. Ele quer o prazer para si. Ele olha o seu próximo como alguém a ser explorado. Porque o propósito da sua vida é satisfazer o seu coração, seus desejos, suas vontades, seus caprichos, suas paixões. É beber todas as taças dos prazeres, porque ele é o centro do universo e precisa ser satisfeito em todas as suas exigências e necessidades imediatas. O mundo está de ponta cabeça. O mundo está completamente arruinado moral, emocional, psicológico e espiritualmente, porque o homem é egoísta. Egoísta. Ele não ama o seu próximo. Ele não cuida do seu próximo. Ele não busca o bem-estar do seu próximo. Ele busca a satisfação da sua própria vontade. Segundo lugar, Paulo diz: o mundo está assim, e você precisa saber disso, porque os homens são avarentos. A palavra avarento literalmente significa amantes da prata, amantes do dinheiro. O que você nota hoje é que os grandes crimes são praticados por causa do amor ao dinheiro.
Olha a República Federativa do Brasil, grandes empresários, políticos expoentes, homens que já eram extremamente ricos, ainda se envolvendo em práticas ilícitas de corrupção, assaltando o erário público, tomando aquilo que deveria suprir a necessidade dos pobres, pessoas morrendo nas filas dos hospitais, porque o dinheiro foi desviado para a conta dos poderosos, as estradas esburacadas pelo país afora, trazendo e ceifando tantas pessoas em acidentes terríveis, porque o dinheiro que deveria ser levado para a construção das estradas está sendo desviado para abastecer as contas bancárias nababescas em paraísos fiscais. Por que tanta violência? Exatamente pelo amor do dinheiro. A Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O mundo está assim, polvorosa, exatamente porque os homens são amantes de si mesmos e os homens são amantes do dinheiro. É a ganância desenfreada. Quando a pessoa bota o seu coração no dinheiro, ele nunca vai ficar satisfeito, nunca. Ele pode ser a pessoa mais rica do mundo, ele quer mais. Ele pode ser a pessoa mais rica do Brasil, ele quer mais. Ele pode ser o empresário mais rico do Brasil, ele quer mais. É um saco sem fundo, porque o dinheiro não preenche esse vazio, porque não atende a essa necessidade. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Em terceiro lugar, porque Paulo diz que os homens serão amantes dos prazeres, mais do que de Deus. Eu chamo a sua atenção porque Paulo, lá no primeiro século, já identificou os 3 grandes problemas que levam o homem à ruína. Quais sejam? Dinheiro, sexo e poder. Vivemos numa sociedade amante do prazer, promíscua. Uma sociedade que não tem mais decência, rasgaram-se todos os códigos da decência. Onde não tem mais pudor, onde não tem mais fidelidade conjugal, onde as pessoas invertem os valores, o certo é o errado é o certo. Onde homens com homens se inflamam, mulheres com mulheres se inflamam, e chamam isso de amor, quando a Bíblia diz que é uma paixão infame. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade em que incentiva, estimula toda a prática de iniquidade e de promiscuidade sexual. O que se passa hoje dentro da realidade brasileira é despejada dentro da nossa sala, induzindo o povo às práticas mais vergonhosas de pecado. E Paulo diz: sabe, porém, isto, porque o homem amante do prazer é amante do sexo, é amante do dinheiro, é amante de si mesmo. A sociedade está assim. O que fazer? O apóstolo Paulo diz no verso 5, foge. Fugir aqui não é covardia, não, fugir aqui é coragem. Se o homem fugisse da ganância, do sexo irresponsável, do amor de si mesmo, ele não estaria hoje colhendo vergonhosamente os frutos malditos da sua semeadura insensata. Fugir para onde? Fugir para os braços de Deus, fugir para Jesus Cristo, o refúgio eterno, fugir para uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, fugir para aquele que pode mudar a nossa vida, transformar o nosso coração, perdoar o nosso pecado e nos dar a vida eterna. Eu quero orar por você, porque agora você pode fugir para os braços de Jesus. Ele é rico em perdoar e Ele tem prazer na misericórdia. Volte-se para Ele e Ele vai perdoar você, mudar a sua vida, restaurar a sua sorte. Pai, eu te peço que Tu apliques esta palavra no coração daqueles que nos assistem, para que eles Te conheçam como Deus vivo e a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Em nome de Jesus, há corações turbados. E vamos basear esta mensagem no Evangelho segundo João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Vamos ouvir a leitura do texto. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Este é um assunto que é oportuno em face do grande drama que o mundo está atravessando. Nós estamos ainda sob os efeitos e as reverberações desta grande pandemia que assolou a Terra e que atingiu profundamente o Brasil, não apenas na área da saúde, mas também na área da economia. E muitas vezes, nessas circunstâncias adversas, nós ficamos com o coração abalado, com o coração turbado. O que fazer? Que rumo tomar? O que vai acontecer? Todos nós sofremos, de certa forma, os esbarros desta crise. Do mais rico empresário ao funcionário mais humilde da microempresa. Todos nós, não importa a classe social, a faixa etária, o credo religioso, todos nós, como que num único barco, remando neste mar revolto, o que nós podemos encontrar de descanso para a alma é saber que Jesus Cristo é o timoneiro desse barco.